Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de um jovem extraordinário, alguém que mesmo partindo cedo, deixou um legado de fé e humanidade que ecoa até hoje. Vamos conhecer a vida de Carlo Acutis, um exemplo luminoso de como a santidade é possível no nosso dia a dia, em plena era digital. Se você se emocionar com essa jornada, peço que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Assim, podemos continuar a espalhar histórias inspiradoras como a dele. A nossa história começa em 3 de maio de 1991, em Londres. Carlo Acutis nasceu ali, mas foi em Milão, na Itália, que sua vida floresceu. Desde menino, ele demonstrava uma sensibilidade e uma conexão com o divino que impressionavam a todos. Era como se seu coração já viesse sintonizado na frequência do céu. Aos 7 anos, enquanto a maioria das crianças pensava apenas em brincadeiras, Carlo fez um pedido especial aos pais, queria receber a primeira comunhão. Esse desejo não era um capricho infantil, mas o início de um compromisso profundo. A partir daquele dia, ele decidiu viver uma vida de total fidelidade a Cristo. Para Carlo, a fé não era algo para ser vivido apenas aos domingos. Era o centro de sua existência. Diariamente, ele fazia questão de participar da Santa Missa. Rezava o rosário com devoção e passava momentos preciosos em adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele tinha uma frase que resumia seu amor pela Eucaristia, que ele chamava de sua estrada para o céu. Carlo dizia: quando nos colocamos diante do sol, ficamos bronzeados. Mas quando nos colocamos diante de Jesus, eucarístico, nos tornamos santos. Era uma visão simples, mas profundamente teológica. Ele entendia que a presença de Jesus na Eucaristia tinha o poder de nos transformar, de nos santificar. Mas não pensem que Carlo era um jovem recluso ou que vivia isolado em suas orações. Muito pelo contrário. Ele era um garoto cheio de vida alegre, que adorava jogar futebol, se divertir com os amigos. E como a maioria dos jovens de sua geração, era apaixonado por computadores e pela internet. E aqui está um dos traços mais fascinantes de sua personalidade. Ele não via a tecnologia como uma distração ou um perigo, mas como uma poderosa ferramenta para o bem, um púlpito moderno para evangelizar. Com seu conhecimento em programação, que ele aprendeu de forma autodidata, Carlo criou um site ambicioso. Sua missão era catalogar todos os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica ao redor do mundo. Ele pesquisou, organizou e publicou centenas de histórias, criando uma verdadeira exposição virtual. Seu objetivo era claro: usar a linguagem digital para despertar nos corações, especialmente nos dos jovens, o amor e a compreensão sobre o mistério da Eucaristia. Ele queria mostrar que a presença de Jesus no pão e no vinho não era apenas um símbolo, mas uma realidade transformadora. Carlo também nos deixou reflexões, que são verdadeiras pérolas de sabedoria. Uma das mais famosas é: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Que convite poderoso! Ele nos desafia a viver nossa identidade única, a não nos conformarmos com os padrões do mundo, mas a buscar e seguir o plano original que Deus sonhou para cada um de nós. Ele nos lembra que a autenticidade é um caminho para a santidade. No auge de sua juventude, aos 15 anos, a vida de Carlo tomou um rumo inesperado e doloroso. Ele foi diagnosticado com uma leucemia fulminante, uma das formas mais agressivas da doença. A notícia foi um choque para todos, mas a reação de Carlo foi surpreendente. No leito do hospital, em meio ao sofrimento físico, seu espírito permanecia inabalável. Ele decidiu oferecer toda a sua dor pelo Papa e pela Igreja, transformando seu calvário em um ato de amor e sacrifício. Mesmo sentindo dores intensas, ele nunca reclamava. Pelo contrário, buscava consolar seus pais e a equipe médica.
A quem se preocupava com ele, dizia com um sorriso sereno que havia pessoas que sofriam muito mais. E com uma maturidade espiritual impressionante para sua idade, afirmava: estou feliz em morrer porque vivi minha vida sem desperdiçar um minuto em coisas que não agradam a Deus. Essa frase resume a essência de sua jornada, uma vida vivida com propósito, com os olhos fixos na eternidade. Carlo partiu para a casa do pai em 12 de outubro de 2006, uma data cheia de significado, especialmente para nós brasileiros, pois é o dia em que celebramos Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Sua morte não foi o fim, mas o início de um novo capítulo de sua missão. Logo após sua partida, começaram a surgir testemunhos de pessoas que, rezando e pedindo sua intercessão, alcançaram graças e milagres. A fama de santidade de Carlo se espalhou rapidamente pelo mundo. Um desses milagres aconteceu aqui no Brasil. Em 2013, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um menino chamado Mateus sofria de uma doença congênita rara no pâncreas que o impedia de se alimentar normalmente e o deixava muito fraco. Sua família, já devota de Carlo, levou o menino a uma missa onde uma relíquia do jovem italiano estava exposta. O avô tocou o menino na relíquia e a criança simplesmente disse: parei de vomitar. A partir daquele momento ele estava completamente curado. Os exames médicos posteriores confirmaram que a doença havia desaparecido de forma inexplicável. Esse milagre, ocorrido em solo brasileiro, foi rigorosamente investigado e reconhecido pelo Vaticano, abrindo oficialmente o caminho para a beatificação de Carlo. Em 10 de outubro de 2020, em uma cerimônia emocionante em Assis, na Itália, a cidade de São Francisco, a quem Carlo tanto admirava, ele foi declarado beato. Seu corpo, encontrado incorrupto, foi exposto para a veneração dos fiéis. Vestido com um moletom, calça jeans e tênis, sua imagem percorreu o mundo, mostrando um santo de nosso tempo, um modelo de santidade acessível e moderno. Milhares de peregrinos foram a Assis para rezar diante daquele que já era chamado de o padroeiro da internet. Mas a história não parou por aí. Para que alguém seja canonizado, ou seja, declarado santo, a Igreja exige a comprovação de um segundo milagre ocorrido após a beatificação. E esse milagre não tardou. Na Costa Rica, uma jovem chamada Valeria Valverde sofreu um grave acidente de bicicleta, resultando em um traumatismo craniano gravíssimo. Os médicos disseram à sua mãe que a situação era desesperadora e que as chances de sobrevivência eram mínimas. Desolada, a mãe foi rezar no túmulo de Carlo Acutis em Assis, suplicando pela intercessão do beato. No mesmo dia, o hospital a contatou para dizer que, inexplicavelmente, Valeria havia começado a respirar por conta própria. Sua recuperação foi espantosamente rápida e completa, desafiando todas as previsões médicas. Com a confirmação deste segundo milagre, o Papa Francisco autorizou a canonização de Carlo Acutis. Assim, ele se tornou oficialmente o primeiro santo da geração millennial, um jovem do nosso tempo elevado à honra dos altares. Sua canonização é uma mensagem poderosa para a Igreja e para o mundo. A santidade não é algo do passado, não está restrita a padres ou freiras, mas é um chamado universal para todos, em todas as épocas. Hoje, Carlo Acutis é lembrado como o jovem que soube unir de forma harmoniosa a fé, a alegria e a tecnologia. Ele nos mostra que é possível ser um jovem normal, gostar de videogame, de redes sociais e ao mesmo tempo ter uma vida de oração profunda e um amor ardente por Jesus. Ele nos ensina que o segredo da verdadeira alegria não está em olhar para nós mesmos e para nossos problemas, mas em fixar nosso olhar em Deus. Como ele mesmo dizia, a felicidade é olhar para Deus, a tristeza é olhar para si mesmo. A vida de Carlo Acutis, embora curta em anos, foi imensamente rica em significado.
ele se tornou um farol para o mundo moderno, provando que é possível encontrar Deus no cotidiano, na simplicidade, e que a tecnologia, quando usada para o bem, pode ser um caminho de evangelização e de encontro com o sagrado. Carlo nos recorda com seu testemunho vibrante que a verdadeira vida, a vida que vale a pena ser vivida, é aquela que nos conduz à eternidade. Muito obrigado por nos acompanhar nesta história tão tocante. Que o exemplo do Santo Carlo Acutis nos inspire a buscar a nossa melhor versão, a nossa originalidade em Deus. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem de esperança. Deus o abençoe.